Aplauda o Senhor, diga: Senhor, eu te dou toda a honra, toda a glória. Tu és poderoso, Pai, tu és grande, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, te servindo. Deus, que venha nos a cada dia direcionar em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós queremos, ó Pai, sentir o teu toque, a tua presença em todos os momentos da nossa vida. Nós encontramos segurança somente em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bom. De manhã nós tivemos aqui também um tempo abençoado e Deus vai movendo. De manhã também vieram bastante pessoas, talvez a mesma quantidade que tem aqui agora, ou um pouco mais. As pessoas estão sedentas em receber mais de Deus. Obrigado. Abra sua Bíblia lá em Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, nós vamos ouvir um pouquinho a respeito de um grande momento reflexivo na vida de Asaf. Diz o seguinte: de fato Deus é bom para com Israel, para com o de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalar os pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham de canseiras dos mortais, nem se fadigam como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falta então, da opressão e arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso meu povo se volta para eles, e os que têm por fonte da qual bebe com altivez, eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e falar e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado, e se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Eu só refleti para compreender isso e achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda assim, o Senhor ao despertares desprezará a imagem dele. Quanto ao meu coração estava cheio de amargura, no meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois
me recebes na tua glória. Que tenho eu além de ti? Que poderia eu na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf, salvo engano, ele escreveu, ele e os filhos dele, o Salmo 50 e o 83. Asaf era alguém que gastou a sua vida a fazer a obra de Deus. Asaf, ele era um levita, ele tocava um instrumento que parecia aquele prato ali, e ele batia aquele instrumento, e ele coordenava os outros músicos. Ele era alguém responsável a cuidar, digamos, do ministério de louvor da igreja, para que vocês possam entender. Asaf teve a sua vida entregue ao ministério, a fazer a coisa certa, a buscar ser coerente nas suas ações, mas chegou um momento que ele começou a olhar a vida do ímpio, e por um momento ele começou a se questionar, ele entrou em profunda reflexão, porque ele chegou a uma conclusão. Ele falou: me parece que eu estou fazendo a coisa certa, que eu procuro ser coerente nas minhas ações, os meus filhos, a minha família, todo mundo entregue a fazer aquilo que é o correto, mas as coisas não estão andando da mesma forma como andam as coisas do ímpio. E a impressão que eu estou tendo, ou que eu estou vendo, é que eles estão prosperando mais do que eu. E ele chegou num momento que ele diz assim: olha, quando eu olho para eles, eu vejo que eles não têm preocupação, eles não estão cansados, e eu estou cansado. Ele estava fazendo uma afirmação partindo da sua vida, da sua reflexão. Então ele olhava e falava assim: parece que eles não estão cansados, parece que eles estão com os olhos cheios de gorduras, estão bem alimentados, bem providos, bem servidos. E ele disse o seguinte: eles não são afligidos. Ele começou a olhar para esses homens, ele falou assim: olha, até o corpo deles parece que é mais sadio, são fortes, são esbeltos. E ele começou a fazer essa comparação, e talvez essa é a comparação que desmotiva. Muitos de nós, em um determinado momento da vida, a gente começa a comparar. E existe comparação que nos diminui. Existe comparação que nos desmotiva. E aí ele começou a fazer essas indagações. No segundo tópico, ele ainda falou assim: eles ainda zombam de Deus, eles brincam, contam piadas, contam histórias, perguntam a respeito de Deus, será que ele tem conhecimento? E eu estou tentando fazer a coisa certinha, mas parece que as coisas não estão fluindo. Asaf começou a se questionar, e no versículo 13 ele diz assim: olha, eu estou quase tendo a certeza que foi inútil tudo o que eu fiz. Foi inútil eu me santificar. Foi inútil eu colocar minha família nessa situação. Foi inútil eu gastar minha vida a servir ao Senhor. Foi inútil tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, toda a minha dedicação. Parece que ele disse assim: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, lavar as minhas mãos na inocência. Aí ele começa a falar tudo ao contrário daquilo que ele viu na vida do ímpio. Ele começa a falar assim: eles não estão afligidos. E ele começou a dizer: porque eu me santifiquei e eu sou afligido, eu sou castigado. E se eu tivesse dito tais palavras, a minha situação já estava muito mais complicada. Então primeiro ele atribuiu um monte de virtudes ao ímpio. Depois ele trouxe para si uma reflexão dizendo que será que valeu a pena tudo que eu fiz? E depois ele chegou a uma conclusão que tudo aquilo que o ímpio vivia de bom, ele vivia de ruim. E ele foi e falou assim, aí no versículo 16 ele diz assim: eu só refleti para compreender isso. Mas aí ele começa a voltar, como a gente diz no ditado, ele começou a voltar para o corpo. E ele começou a falar assim: eu comecei a refletir sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão. Achei que a tarefa era pesada demais para mim.
Ele começou a chegar a uma conclusão, espera aí um pouquinho, se eu ficar pensando dessa forma, isso vai trazer um peso sobre a minha vida. E ele disse o seguinte: achei essa tarefa pesada demais para mim. Sabe por que muitas pessoas desanimam? Porque eles começam a comparar. E porque muitos de nós na nossa maturidade, a gente acha que a gente tem direito de alguma coisa. Então, a gente acha que se a gente fizer tudo certinho, obrigatoriamente as coisas vão acontecer da maneira como a gente quer. E nem sempre é assim. Tem gente que faz tudo certo e de repente as coisas não dão certo como ele esperava. Ou se a gente erra, que Deus vai nos perdoar. Então, de uma certa forma, a gente sempre está na expectativa que tudo tem que acontecer conforme a gente quer que aconteça. Mas as coisas não são assim. Deus age diferente em nós, amém? Até porque tem muitas coisas que a gente queria, Deus não deu, e hoje você fala assim: obrigado, porque o Senhor não me deu. Ou você nunca fez isso? Graças a Deus que Deus não ouviu minha oração. Porque se naquele tempo Deus tivesse me dado o que eu pedi, eu tinha complicado a minha vida. Então ele foi e falou assim: olha, em Mateus, você está colocando ali, se quiser só acompanhar ali, e se você estiver marcando com a caneta, você marca aí no cantinho da Bíblia, lá no versículo 13, no cantinho você põe Mateus 5:45. Ele chega a uma outra conclusão. E ele fala o seguinte: para demonstrares que são filhos do Pai de vocês, que estás no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vinha a chuva sobre os justos e os injustos. Então ele fala assim: espera aí, às vezes a gente chega nessa conclusão, se o sol nasce para o justo, mas ele também nasce para o injusto. Se a chuva vem para aquele que faz as coisas boas, também vem para aquele, meu vizinho, que faz as coisas ruins. E ele começou a levantar esse tanto de questionamento, e ele falou assim, tudo isso, quando ele estava pensando nisso, ele falou assim: isso está se tornando pesado para a minha vida. Ficar pensando nessas coisas está se tornando para mim um grande peso. Aí ele diz o seguinte, vamos voltar lá em Salmos 73. Pesado demais. Aí ele fala assim: quando o meu coração estava cheio de amargura, quanto ao meu coração estava cheio de amargura, e no meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido e sem entendimento. Então ele fala assim: eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ver que estava trazendo um peso sobre a minha vida, isso não estava produzindo nada, essa comparação. E eu descobri que no meu coração ele estava cheio de amargura, cheio de tristeza, meu entendimento embrutecido. E ele começa a reconhecer isso. E ele diz assim: eu estava com o meu entendimento, e era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Então ele parou de pensar nessa situação, ele parou de comparar essa situação, e ele começou a pensar naquilo que Deus era sobre a vida dele. Ele começou a tirar a amargura do coração, ele começou a tirar o olhar, né, errado sobre uma situação, e ele começou a se voltar para as coisas de Deus, e ele começou a entender que o seguinte: espera aí um pouquinho, vale a pena andar com o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor me pega pela minha mão direita. E aí lá mais para frente um pouquinho ele diz assim: o que mais eu posso ter a não ser a presença de Deus? Que bem maior eu posso, que coisa melhor que eu posso desfrutar do que experimentar a presença de Deus. Aí ele diz assim no versículo 25, que tenho eu no céu, além de ti. Ele chegou a uma conclusão que é o seguinte: por mais que as coisas pudessem ser difíceis, pudessem ser complicadas, ele falou assim: eu cheguei a uma conclusão, não vale a pena comparar. Não vale a pena ficar avaliando. E aí lá no Salmo 37, 5, tem um versículo que traz assim, algo para fechar esse entendimento, que ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E ele fala assim: fará com que a justiça sobressaia como a luz e o teu direito brilhe como o sol do meio-dia.
Então, quando a gente começa, e isso é normal do ser humano, a gente começa a se comparar umas coisas com as outras, é momento da gente entregar nossa vida para Deus, é momento da gente se voltar a entender que Ele está conosco, que Ele conduz a nossa vida e que vale a pena continuar mantendo o caminho da purificação, da santidade, da entrega, da renúncia. Às vezes a gente encontra umas pessoas questionando, falando assim, rapaz, o tanto que eu me entreguei, o tanto que eu fui assim fiel e as coisas não aconteceram. Já encontrei pessoas que dizem, olha, eu fiquei na igreja 1 ano e eu clamei, mas Deus não respondeu. Mas eu quero te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena a gente perseverar. Às vezes as pessoas começam a questionar e falar assim, não, sabe uma coisa? Não adianta. Talvez você foi alguém que já falou assim, não adianta. Por mais que a gente tente, por mais que a gente busca, não tem jeito. As coisas não acontecem desse jeito. E a gente começa a achar que as outras pessoas vivem melhor que nós. A gente começa a achar que o capim do outro é mais verde, que parece que a chuva cai sobre lá. Não, a chuva cai sobre todos. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas aqueles que se entregam de verdade, por mais que a gente passe por obstáculo, eu quero te falar uma coisa, vale a pena. Às vezes o cara fica lá e ele começa a pensar assim, gente, eu estou aqui brigando com esse casamento, já tem 1 ano, 2 anos, esse homem não muda, essa mulher não muda. Sabe de uma coisa? O meu amigo largou, casou e está feliz. Aí a gente começa a comparar com pessoas que não são referências. Agora eu estou aqui brigando com uma coisa, o outro lá já resolveu o problema e já passou 5 anos, eu estou com o mesmo problema. Eu vou abrir mão, porque não vale a pena. Quantas pessoas, eles começam a buscar referências que não têm referência em Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, vale a pena ser um bom marido, vale a pena ser um bom pagador. Não, sabe de uma coisa? A situação anda tão complicada que não dá. Não dá para a gente ser um bom pagador. Não dá para a gente ser o melhor. Não dá para mim me entregar o melhor na empresa que eu trabalho, porque lá as pessoas, lá quem se esforça é quem mais rala. Quantas pessoas falam assim, não, sabe por que eu não faço tudo? Porque não adianta. Eu nunca vou ser reconhecido. Eu nunca vou ser promovido. Deixa eu te falar uma coisa, quem te promove é Deus. Quem prospera os seus caminhos é o Senhor. E às vezes a pessoa fala assim, não, esse negócio não adianta, não funciona. Porque eu conheço alguém que não faz a metade do que eu faço e tem o triplo do que eu tenho. Irmãos, vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Me lembro de um amigo meu, 2 amigos, muito tempo atrás. Eu vou falar a marca da moto, que você vai saber que é coisa antiga, viu? Ele comprou uma RX 125. Alexandre agora voltou lá no túnel do tempo. Ó. Alexandre andava com uma motinha dessa assim, ó, arrancava a roda, empinava, depois colocava. Esse menino aí já foi moleque doido. E aí o seguinte, o irmão dele comprou uma bicicleta. O irmão dele trabalhando certinho. E ele foi por outros caminhos. E aí, de repente, foi passando os anos. O irmão dele comprou uma moto melhor. E o outro que foi trabalhando direitinho, comprou uma bem, que tinha que pôr o óleo lá assim, ó, no tanque, né? E aquilo lá, você sabia que ele passou meia hora, você seguir o rastro, porque só tinha fumaça. E aí o que acontece? Passado um tempo, um irmão comprou uma moto nova e comprou uma casa. E o outro, servente pedreiro, comprou um terreno. O outro comprou uma casa pronta, mobiliou, carro, moto. E o outro, numa motinha e pagando um terreno. Passado um tempo, aquele que comprou a casa foi preso, aí ele vendeu a casa. E o outro vendeu a moto para ajudar o irmão e continuou a pé. E aí todo mundo olhava para um e pensava, esse aqui, coitado, agora esse tem tudo. Conclusão, aquele que comprou o terreno, construiu a casa, casou e comprou o carro. O outro, tudo que ele fez, hoje ele não tem nada. E ele já tem anos e anos e anos que ele está pagando por tudo que ele fez.
Então existe um momento na nossa vida que a gente começa a olhar e achar que aqueles que estão agindo de forma errada são os que prosperam. Mas a palavra do Senhor fala, lá em Malaquias, que vai chegar um momento que você vai ver a diferença do que serve e do que não. Quem conhece essa passagem? Ele diz o seguinte: então vocês verão, Malaquias 3, 18, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Então, irmãos, vale a pena a gente entregar a nossa vida para o Senhor sem restrição, sem medo. Vale a pena a gente procurar ser um marido coerente, honesto, fiel, uma mulher sábia em casa, filho obediente, porque isso faz diferença, e isso é que vai trazer sobre a sua vida aquela palavra bonita, longevidade. É isso que vai levar você lá na frente, mas muitas vezes nós somos levados a comparar. Lá em Provérbios 24, 1, Provérbios 24, 1 diz assim: não tenhas invejas dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência, e os seus lábios falam para ferir. Quantas vezes pessoas com a carreira, com uma vida, começam a comparar a sua vida, vão se esfriando, vão achando graças nas coisas que são passageiras, vão se afastando da presença de Deus, vão se esfriando, e quando vê, está lá do outro lado, porque fez comparação, porque abriu mão daquilo que é eterno. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com bem. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor há de te recompensar. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher no Senhor. Toda renúncia que você faz por esse evangelho, pela sua família, você vai ver os frutos. Todo sacrifício que você faz, vai valer a pena. Uma vez, eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, tem gente que fica aí, jejua, isso não vai mudar nada. Ou você fica lá orando, pedindo a Deus para mudar alguma coisa. E eu fiquei pensando: ué, eu fico jejuando, com fome, dor de cabeça muitas vezes, lendo a Bíblia, orando, de joelho, com sono. É aquele irmão que dorme. Ô irmão, eu estou orando, já dormiu muito tempo, mas você está lá, perseverante. Aí você está naquele empenho, aí você escuta uma pessoa que é bem sucedida e fala: isso não resolve nada não. E às vezes você pensa assim: ué, então, se o irmão que não tem a metade da vida com Deus que eu estou buscando ter, parece que ele está prosperando mais que eu. A gente tem essa sensação. E Asaf, ele chegou nesse momento de crise que ele falou assim: escuta, eu estou me consagrando, meus filhos estão servindo ao Senhor, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Mas eu quero te falar uma coisa: vale a pena. Eu investi tanto, a minha vida, minha obra, o meu ministério. Às vezes a gente vê pessoas que entregaram muito e depois fala assim: parece que não valeu a pena. Porque um monte de coisa que eu encontrei foi acusação, ingratidão, infidelidade, traição. Deixa eu te falar uma coisa: você sabe o que Jesus encontrou no seu ministério? Ele encontrou acusadores, ele encontrou perseguidores, ele encontrou pessoas que o traíram, ele encontrou pessoas que o negaram, mas valeu a pena o sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Valeu a pena tudo aquilo que ele fez, e ele cumpriu o propósito, porque o maior bem precioso é a salvação que ele proporcionou para mim e para você. E talvez ele pensar: não, imagina a conversa: não, Deus, não dá, não vale a pena. Mas valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo. Eu me lembro uma vez que eu falei isso de manhã. Eu saí de um culto, isso tem uns 10 anos, e aí eu fiquei pensando, e eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando assim: nossa gente, eu saí de um culto triste, desanimado,
Parecia que as coisas não estavam valendo a pena. Sabe aquele dia que bate o... Hoje as pessoas mais novas falam que bateu a bad, né? Aquele desânimo. Você fala assim, gente, parece que tudo que eu estou fazendo não está adiantando. As pessoas falam mal, as pessoas criticam, a gente tem um coração sincero, a gente se empenha em fazer o melhor, mas acho que não vai valer a pena. E eu passei por um momento como Asaf, eu falei assim, Deus, e agora o que eu vou fazer da vida? Na época, hoje a situação já mudou, mas na época eu disse assim, eu não estudei como deveria estudar, no tempo que era para mim estudar eu estava fazendo outras coisas, e agora eu sou pastor, e eu fui embora daquele culto, não feliz por ter servido ao Senhor, mas eu fui embora como se tivesse sido assim, sentenciado a viver daquele jeito. Agora eu vou ter que ser pastor. Vou fazer o quê? E eu falei, se eu tivesse outra oportunidade agora, eu não sei não. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, e aí depois de um tempo eu comecei a olhar, que valeu a pena tudo aquilo que eu fiz. Que valeu a pena os dias de choro, que valeu a pena os dias de sacrifício. Quando a gente foi namorar, eu e a Lorena, e a gente assumiu um compromisso de namorar, noivar e casar, foram grandes desafios. Tinha dia que a gente passava assim, mas eu falei assim, eu tenho um compromisso, eu vou casar com essa mulher, e eu vou honrar essa mulher, e valeu a pena. Valeu a pena a gente namorar, noivar, casar em santidade. Valeu a pena a gente consagrar a nossa vida, valeu a pena a gente gastar o nosso tempo de namoro, servindo ao Senhor. Nosso namoro era na vigília. E não é porque era escurinho não, viu, irmãos? É porque toda sexta tinha vigília, a gente pegava ela, ia para a vigília. Pegava ela, ia fazer evangelismo. Pegava ela, a gente ia entregar caldo. E assim a gente gastou o nosso namoro. A gente não gastou o nosso namoro lá pegando fogo. Namoro pentecostal, aquele namoro do reteté. Todo mundo sabe qual que é, né? É muito fogo, confusão de línguas, imposição de mão. É aquela bagunça que ninguém entende nada. Tem que ser um namoro mais presbiteriano. Então, quando eu olho tudo que passou, eu falo assim, gente, como valeu a pena? Como valeu a pena comparar com aqueles que venceram, com aqueles que foram até o fim? A Bíblia diz lá em Efésios 6,13 que a gente precisa estar cheio, revestido de toda a armadura do Senhor para que a gente possa resistir o dia mau. E no dia que bater essa situação na sua vida, essa dúvida na sua vida, você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar cheio de Deus. Ele diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, vocês permanecerem inabaláveis. Talvez você entrou aqui essa noite querendo desanimar. A gente atende pessoas, e quantas pessoas estão desistindo? Irmãos, por incrível que pareça, muitas pessoas estão desistindo de ser honestas. Estão desistindo de serem fiéis. Quantos casais, quantos homens que estão dizendo, olha, se eu tiver uma oportunidade, esse negócio de fidelidade, eu não vou segurar mais. Porque não vale a pena eu ficar me consagrando, segurando, sendo que a minha mulher não dá valor. A gente escuta isso. Se eu tiver uma oportunidade, não, sabe de uma coisa? Quantos jovens estão pensando, será que vale a pena eu guardar a minha vida para o tempo certo que Deus tem para mim? Com tanta proposta que a gente tem. Quantas pessoas que já foram ministros de louvor, já foram envolvidos, já foram enganjados, você sabe de uma coisa? Não vale a pena, eu vou cuidar da minha família, eu cuido da minha família aqui. Aqui é o cuidado da minha família, é na presença do Senhor. Eu vou gastar mais tempo para cuidar dos meus filhos. Quantas pessoas? Quando eu fiquei sabendo que eu ia ter, a Lorena no caso, né? Ia ter gêmeos, eu ia ser pai de gêmeos, eu recebi um ótimo conselho de um casal que disse o seguinte, olha, eu tenho gêmeos, e eu vou te falar uma coisa, esquece ministério pelo menos uns 3 anos. Eu não esqueci, meus meninos estão com 16, a Larissa com 11, e tem mais um na barriga ali, ou uma, não sei, com 3. E assim sucessivamente, enquanto Deus permitir. Porque vale a pena.
Vale a pena ter filho. Ah, não vale a pena ter filho. Esses dias um colega meu falou assim, não vale a pena ter filho, não, porque o mundo está perigoso. Irmão, eu não faço parte desse mundo. Eu estou nesse mundo, de passagem. E eu vou ter todos os filhos que Deus quiser que eu tenha. Porque eu não tenho medo de ter. Porque vale a pena. Vale a pena eu acordar e olhar lá para o Vitor, olhar para a Larissa, olhar para o Heitor, olhar para cada um dos meus filhos. Eu não me arrependo de nenhum deles. Porque filhos são herança do Senhor. Então quero animar você a fazer uma reflexão profunda a respeito da sua vida. Daquilo que você, às vezes, já começou a dizer. Sabe de uma coisa? Não vale a pena. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Vale a pena. Vale a pena você levantar mais cedo, você se consagrar, você buscar o Senhor, você entregar sua vida ao ministério, você entregar os seus recursos, você ser fiel ao Senhor. Tem gente que parou de ser fiel, que fala assim, não vale, deixa eu te falar, eu era dizimista certinho assim, as coisas não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, entrega, como foi compartilhado aqui quarta-feira, e há 2 domingos atrás também, algo semelhante, e deixa Deus cuidar da sua vida. A palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Não desanime do seu casamento, não desanime do seu ministério, não desanime dos projetos de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz que é o tempo que aquele que é justo busque ser o quê? Mais justo. Às vezes o vendedor fala assim, não sabe de uma coisa? A mentirinha do gasto. Não tem como a gente vender se a gente não tiver a nossa... Não, irmãos, abre mão. Vale a pena falar a verdade. Vale a pena dizer a verdade, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver verdade na sua vida. Então ele diz o seguinte, olha, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu fui ficando desanimado. E eu comecei a trazer um peso sobre a minha vida. Talvez você está se sentindo pesado em alguns momentos da sua vida. E isso não tem a ver com o momento que nós estamos passando. Porque vale a pena servir o Senhor na fartura ou na escassez. No momento de festa e no momento de choro. E ele diz o seguinte, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu só tirei esse tempo para refletir e achei que essa tarefa era muito pesada para mim. Deixa eu te falar, essa tarefa não é sua. Você quer comparar a sua vida? Compare a sua vida com quem está dando certo. Compare a sua vida com quem é consagrado. Compare a sua vida com quem resistiu ao temporal. Compare a sua vida, os jovens, você quer ter alguém como exemplo? Seja exemplo no lugar onde você está. Mas não se compare, não, mas deixa eu te falar, meus amigos, e a gente de vez em quando tem que falar para os nossos filhos, todo mundo faz assim, aí a gente fala para os nossos filhos, mas você não é todo mundo. Você é especial, você é do Senhor. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E quantas vezes essa modinha, essas coisas têm entrado na nossa igreja? Na igreja do Senhor. Quantas vezes essas coisas começam a fazer parte da nossa vida? Não. Eu vou te falar uma coisa, eu fui olhar e parece que os outros são, as coisas dão mais certo. Não, irmãos. Olhe para aqueles jovens, aqueles jovens que têm uma vida consagrada ao Senhor, aqueles que têm uma vida entregue ao ministério, aqueles que choram na presença do Senhor, as crianças. Deus tem movido tantas coisas no meio das crianças, aquelas crianças que desde pequeno gastam a sua vida em ler, em aprender a palavra do Senhor. Você que teve um ministério, às vezes diz, não, para. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para aqueles que perseveraram. Olha para aqueles que choraram, mas não abriram mão. Olha para aqueles que clamaram, que entraram até no momento assim de crise, como Asaf entrou, mas falou assim, eu não arredo o pé, porque Deus tem grandes coisas a fazer através da minha vida. E eu quero te falar que vale a pena ser fiel. Vale a pena entregar sua vida ao Senhor. Vale a pena gastar todo o seu esforço, todo o seu empenho naquilo que produz esperança, e a nossa esperança está em Deus. Vale a pena você continuar procurando fazer as coisas certas. Às vezes os empresários falam assim, não, mas eu trabalho com coerência, eu pago os meus impostos, eu faço tudo certinho, aí vem um outro lá, faz tudo errado, e parece que ele só vai melhorando. Eu uso produto de primeira, mas tem um lá que ele usa de terceira, e parece que lá na porta dele está cheio. Irmãos,
Isso é temporal. O que Deus tem para a sua vida é crescente. O que Deus tem para a sua vida, as coisas que Deus tem para a sua vida, não são coisas momentâneas, são coisas eternas, são coisas crescentes. Então, irmão, seja esse povo. Às vezes lá no seu trabalho, você fala assim, sabe por que eu não gosto de lá? Porque tudo vem na minha mão. Toda vez que eu me empenho mais um pouquinho, eu me lembro quando a Lorena falava assim, que todo mês ela batia meta. Todo mês. E aí você sabe o que eles faziam com ela? Aumentava a meta. 30 mil, ela batia os 30. Não, então agora o próximo mês é 40. Ela batia os 40. Aí, eu lembro uma vez que eles dobraram sua meta, né? Tipo assim, de 40 jogou ela para 80. E ela ficou com 80. Mas aqueles que tinham a meta que batia 20, do mesmo lado dela, ficou 40. E a Lorena, não, o que é isso? Eu falei, você sabe por quê? Porque você está sendo dedicada no que faz. E aí você sabe o que a Lorena fez? Ela bateu a meta, foi a maior meta da turma. E o que ela se tornou? A coordenadora da equipe. Então vale a pena. Agora, quantas vezes a gente encontra homens, mulheres, que se diz de Deus, mas fala assim, não vale a pena não. Não vale a pena eu ficar me esforçando aqui, que ninguém vai me ver. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te vê. Deus te conhece. Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe o seu choro. Ah, mas eu estou orando, e eu não estou sentindo nada. Irmão, você não ora porque você quer sentir alguma coisa. Aqui não é uma sessão de incorporar, eu oro e... Não. Eu oro porque eu amo ao Senhor, porque minha vida tem que ser de oração. Aí eu estou lendo a Bíblia, mas parece que, sabe... Não, irmão, você lê a Bíblia porque isso aqui é seu manual. Porque você precisa conhecer a Bíblia. Não, eu vou jejuar. Aí às vezes a pessoa, não, eu vou jejuar, mas eu jejuei 5 dias, 6 dias, a coisa não aconteceu, irmão, continua jejuando. Não, mas o meu vizinho, isso é coisa de criança. O que criança faz? Menino, para com isso. Aí, meu irmão, tá os primos tudo correndo aí, filho, para com isso. Não, mas ele também correu. Porque a gente sempre compara, mas ele nunca compara com o primo que está quietinho. Ele sempre vai lá e pega o pior e fala assim, mas ele também fez. Aí você vai lá e disciplina o seu filho, quando você está numa roda de parentes. Aí o pai do outro não disciplinou, aí ele fala assim, por que o senhor me bateu? Sendo que o fulano, meu primo, fez também. Irmão, porque ele é ele. Aí ele fala assim, tá vendo? As coisas só acontecem comigo. Você nunca ficou de castigo assim? Tá um monte de primo, quem vai para o castigo? Eu. Mas porque eu tenho um pai que cuida. Eu tenho um pai que corrige. E o problema dele é com o pai dele. Então eu não sei o que você desanimou. Talvez você fale assim, estou desanimado porque já me dediquei demais. Mas não valeu a pena. Talvez você foi aquele que fazia visita, orava, ia nas casas, cuidava de pessoas. Você fala assim, sabe de uma coisa? Todo mundo é traíra. Eu quero te lembrar os frutos que você já deu. Eu quero lembrar as pessoas que foram impactadas pelas palavras que você já deu. Valeu a pena. Amém? Quantas pessoas morrendo, porque fala assim, não, eu tentei fazer tudo certinho. Fala assim, eu preciso continuar fazendo certo. Quando eu olho para a minha trajetória, e Deus tem falado muito a respeito disso. Fala assim, valeu a pena. Cada choro, cada lágrima derramada, cada sacrifício, cada empenho. Porque hoje eu posso testemunhar que vale a pena viver uma vida de renúncia. E eu quero te perguntar essa noite, o que é que você entrou dizendo essa noite? Não vale mais a pena. Talvez você entrou que essa noite você está dizendo, olha, sabe de uma coisa? Não faço mais. Às vezes a mulher fala, não adianta mais. Não vou fazer mais isso porque ele não me olha, ele não valoriza.
Eu já vi pais dizendo assim: olha, eu não vou fazer mais nada para meus filhos, porque tudo que eu faço, os meus filhos são ingratos. Ah, é? Continue fazendo. Continue fazendo. Deus tem levantado um povo para um tempo de purificação. Sabe o que eu aprendi? Que indiferente do outro, eu preciso continuar a caminhar. Eu preciso continuar a orar. Eu preciso continuar a buscar mais do Senhor. Porque se eu começar a observar o outro, isso vai se tornar um peso sobre a minha vida. Acredite naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Acredite naquilo que Deus está operando na sua casa. Pare de pensar que a vida do outro é mais fácil. Porque aquilo que ele vive é temporal, mas o que Deus tem para você é crescente. É dia após dia. Não deixe de buscar. Esteja cheio da presença de Deus. Talvez você vende uma imagem, mas acredita na do outro. Deixa eu te falar uma coisa. É você que é vitorioso. É você que tem um compromisso com Deus. E é você que vai ser abençoado por Deus. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta, antes da gente orar. O que é na sua vida que você deixou de fazer, que era bom? Talvez você já foi mais dócil. Não vale a pena ser bonzinho, não. Talvez você já foi mais fervoroso. Não, mas tanto faz se eu orar ou se eu não orar, Deus vai fazer do mesmo jeito. Não, irmãos, vale a pena. E ele diz assim: olha, o que poderei eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça. Fala assim: Deus é a fortaleza do meu coração e herança para sempre. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu quero orar pela sua vida. E nesse momento, quando essa perturbação, essa reflexão, esse momento passou uma vez pela minha casa, eu comecei a pensar a respeito de muitas coisas. E aí eu me lembro que, passado um tempo, eu ouvi uma música, e nós vamos cantar ela hoje, e eu falei: gente, essa música eu tinha que ter ouvido ela há uns anos atrás. Essa música eu tinha que ter escutado ela há um tempo atrás. Mas graças a Deus, que hoje eu entendo que valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ter entregado a minha vida para o Senhor. Valeu a pena ter entregado a minha vida ao ministério. Valeu a pena ter consagrado os meus filhos ao Senhor. Valeu a pena eu ter consagrado o meu casamento, as minhas finanças ao Senhor. Porque essa música fala aqui o seguinte: a gente não compreende algumas coisas, mas nós vamos nos entregar ao Senhor. E aí ele diz o seguinte: porque vai valer a pena todo o esforço. Amém? Diga assim: Senhor, eu quero continuar sendo justo, continuar sendo fiel, continuar praticando o bem, porque eu sei que vale a pena. Olha para cá um minuto. Qual tem sido a sua comparação? Procure se inspirar em pessoas que não desistiram. Procure se espelhar em pessoas que não abriram mão. Procure buscar referências de pessoas que venceram o temporal. Procure se espelhar em pessoas que entregaram a sua vida ao ministério, mesmo sofrendo dores, mas não abriram mão. Porque vale a pena, irmãos.
Ó Deus, eu quero clamar sobre a vida de cada um que está aqui essa noite. Ó Pai, talvez pessoas tenham colocado a sua vida em xeque, dizendo que não vale a pena. Não vale a pena lutar pelo casamento. Não vale a pena, Senhor, entregar a sua vida ao ministério. Pessoas que já se entregaram muito, mas diz não. As pessoas são injustas, são ingratas. As pessoas não valorizam o nosso empenho, mas nós vamos continuar fazendo, Pai. Pai, não adianta a gente tentar fazer a coisa certa, porque vem aquele homem, aquela mulher, faz tudo errado, e parece que eles prosperam, parece que o caminho deles são melhores. Senhor, eu tento manter a minha saúde. Aqueles que gastam a noite nas baladas, nas drogas, na bebedice, parece que tem mais saúde que eu. Oh Deus, não vale a pena eu me entregar no meu emprego, ó Pai, porque as pessoas só sugam e ainda falam mal, e ainda aquele que não se empenha é promovido. Deus, tira isso do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração. Nós queremos nos entregar, porque vale a pena te servir. Ó Pai, pessoas que já tiveram uma vida de dedicação. Disse, o meu coração estava com amargura, estava embrutecido, os meus olhos estavam cegos, mas hoje eu sei que o Senhor sempre esteve comigo, que o Senhor me pega pela minha mão direita e me conduz, que eu não posso e não tenho nada de maior valor do que a tua presença, do que a eternidade contigo. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Clame ao Senhor. Vale a pena lutar, vale a pena ser santo, vale a pena renunciar à nossa própria vida. Fale com o Senhor essa noite. Oh Deus,